tarde. Sou Valéria Teixeira, uma das fundadoras da Itiara. Em 1984 eu comecei com o Jardim de Infância e o impulso do Jardim de Infância fazia parte da criação da escola como um todo, que era uma preocupação achar uma forma de atender às crianças que moravam na época na Estância Demétria. E a ideia era que a escola pudesse acolher tanto os filhos dos fundadores da Demétria e os que moravam por opção de estar na agricultura, quanto as crianças dos funcionários da fazenda, que na época moravam lá, na própria fazenda. E nós conseguimos começar com um grupo de, acho que uns 14 alunos no infantil. Tudo foi feito muito basicamente, mas com muito carinho, muito cuidado. Então, no início, a gente começou com uma sala bem pequenininha, onde eu recebia as crianças. Tínhamos os brinquedos básicos, que eram os cavaletes, alguns bercinhos de bonecas, alguns bonecos. E era uma época muito bonita, porque tudo era feito comunitariamente. Então, o lanche, a gente não tinha cozinha na escola, então ele era feito na fazenda, na Demétria, e uma funcionária levava o lanche para a gente. Então era o mesmo mingauzinho de aveia para todo mundo, o mesmo pãozinho. Isso foi uma época bem bonita. E as crianças eram muito abertas para aquilo que a escola podia oferecer. Isso a gente está falando de 1984, né? Era uma situação, primeiro era no campo, a Fazenda Demétria ficava a 14 quilômetros da cidade e parecia um mundo à parte naquela época, não tinha telefone, não tinha TV, nada dessas coisas. Então era uma coisa quase como se fosse um conto de fadas assim. A nossa caixa de areia era debaixo de eucaliptos e rodeada de formigueiros de saúva, que a gente tinha que ficar cuidando para as crianças não pisarem, para não levar picada. Então era uma coisa muito orgânica, muito harmoniosa. E as famílias, muitas delas eram desses moradores, era todo mundo muito solícito. A gente fazia as coisas junto, quando tinha alguma festinha ou qualquer solicitação que a gente pudesse precisar. Em termos de desafio, acho que o que nós enfrentamos foi quando algumas famílias da cidade quiseram se juntar com a gente lá no nosso jardim, mas ainda assim uma coisa muito pioneira mesmo. E aí aconteceu de uma ou outra família achar que não tinha segurança suficiente, porque a gente estava no meio do mato, esse tipo de coisa assim. Não tínhamos cerca em volta da escola, mas a gente nunca perdeu nenhuma criança, nunca aconteceu nenhuma situação assim que nos preocupasse, né? Então, nós contamos muito com muitas doações no começo, mas era tudo realmente muito simples e muito bonito, muito gostoso. A gente fazia, acho que era a estrutura básica do que é o jardim de infância, acho que ainda hoje. Nós tínhamos a roda, tínhamos as atividades semanais, o tempo de brincar fora, brincar dentro da sala. Eu acho que é como hoje ainda é assim, né? Então, o que eu posso dizer
desse tempo, desse jardim pioneiro, é que foi uma semente muito bem plantada. E está firme até hoje, lá, 42 anos depois.